Chegou? Finalmente! Finalmente! Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos. Finalmente conseguimos entrar em direto. Estávamos aqui com alguns problemas na questão de conseguirmos entrar no nosso direto. Mas, mais uma vez, sejam bem-vindos ao Taro News. Eu, Daniel Fernandes, aqui pela parte de Portugal, Débora Jazini em São Paulo, Brasil. E hoje temos um convidado especial que, Débora, um amigo teu, pelo menos já da longa data, certo? Queres fazer as honras? Vou fazer as honras. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está entrando agora também no YouTube e verá essa gravação pós. Então, não deixe de assinar os nossos canais, deixar o seu gosto e também acionar o sininho para as próximas edições. Seja muito bem-vindo, meu querido Paulo Darim, ao nosso Taro News. É um prazer. Bom, o Paulo vai nos falar hoje a respeito de espiritualidade e também vai nos contar os pormenores em relação a muitas coisas que, na verdade, nós temos curiosidade em saber como funciona, como é, qual é o desenvolvimento de toda essa questão da espiritualidade, voltada também para a questão, vamos dizer assim, da Umbanda. Mas antes disso, nós vamos falar um bocadinho desta semana louca que nós estamos vivendo. Primeiro, a gente está hoje com a lua crescente no signo de Sagitário, que é bom, por um lado, porque nos deixa com as ideias com mais, vamos dizer assim, desejo de realização. Nós teremos a lua cheia no signo de Capricórnio na quinta-feira, no dia de São João, né? Ainda estamos nas festas juninas deste mês, e depois ainda teremos São Pedro, no dia 29. Então, temos ainda algumas comemorações pela frente. Mas ainda estamos sob efeito do eclipse que nós tivemos recente, e temos até amanhã, graças aos bons fluidos, né? Amanhã termina Mercúrio retrógrado, né? Então a gente se benze, agradece e fala: vai, fique bem, Mercúrio. E ele já entra no signo de Gêmeos, então é justamente para que a comunicação fique mais redonda. Nós temos, então, mais 4 planetas retrógrados concomitantes nesse momento. Nós temos Júpiter, que está retrógrado desde o dia 20, no signo de Peixes. Nós temos Saturno retrógrado no signo de Aquário. Netuno, também retrógrado no signo de Peixes. E Plutão no signo de Capricórnio. O que esses 4, vamos dizer assim, monstrões, né, fazem com o nosso dia a dia? Primeiro, porque Júpiter está retrógrado, então a minha vida vai andar para trás, eu não vou prosperar, não vai ter abundância. Nada disso. Não tem nada em relação a isso. Quando um planeta ele faz este movimento retrógrado, ele faz uma órbita maior. Significa que algumas coisas elas demoram um pouco mais para acontecer. Não significa que não vão acontecer. Eu digo que este é o período, quanto mais planeta retrógrado nós temos, mais tem a paciência a ser, vamos dizer assim, trazida assim para o coração, respirar fundo, né? E deixar fluir. Né, Daniel? Sim, senhora. Muito bem, mas hoje eu estou super intrigado. Eu já estive aqui um pouco à conversa com o Paulo Darim, eu não o conhecia, o pouco que eu já tive aqui de interação com o Paulo, gostei daquilo que ouvi. O Paulo já ganhou pontos na minha apreciação, sem dúvida, já ganhou pontos na minha apreciação. E o Paulo, nós sabemos que está ligado à Ubanda, mas antes de chegar aí, Paulo, nos nossos convidados, nós gostamos sempre de saber um pouco da vida dos nossos convidados. Paulo,
Como é que a espiritualidade chegou aí à sua vida? Eu já venho. Bom, Daniel, eu acho muito engraçado, porque assim, às vezes eu comento como tudo isso aconteceu, até para pessoas que chegam no terreiro e falam assim, eu tenho medo, eu tenho receio, eu não me sinto preparado. Primeira coisa que eu falo é, ninguém está preparado nunca para isso. Minha família sempre frequentou, mas assim, frequentava, mas ninguém nunca efetivamente trabalhou na Umbanda. E um momento da minha vida, eu senti uma necessidade, eu senti como se fosse realmente um chamado. Aí na época eu estava namorando com uma pessoa, e essa pessoa, a mãe dela me indicou um local, eu fui até essa casa, era uma casa de candomblé, só que eu não me identifiquei, eu não me senti bem ali dentro. Foi até num dia de gira, eu começou a me dar um desconforto muito grande, e eu quis sair dali e nunca mais voltei nesse lugar. Depois disso, depois de uns 6 meses, realmente agora não vou precisar o tempo correto, eu voltei a falar com essa pessoa me indicou uma outra casa, que seria uma casa de Umbanda, próxima, inclusive, da minha casa. Aí eu fui lá, bati na porta e perguntei para a senhora que me atendeu. Aqui é uma casa, é um terreiro de Umbanda? Perdão. Ela falou, sim, é. Eu falei, de quando tem trabalho? Ela falou, às sextas-feiras à noite, de 15 em 15 dias. Eu falei, legal. Essa sexta-feira vai ter? Ela falou, vai. Eu falei, tá. Ela falou, mas por quê? É porque eu quero trabalhar. Ela falou, como assim você quer trabalhar? Eu falei, sim, eu quero trabalhar. Ela falou, não, peraí, vamos devagar. Você vem no dia da gira, você fala com o caboclo, que é o caboclo do Pinambá, que era o chefe da casa. Eu cheguei lá, peguei a ficha, passei com o seu Tupinambá, foi exatamente a mesma coisa que eu falei para ela, eu falei para ele. Eu quero trabalhar. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Ele falou, então tá bom. Depois você vai falar com o meu burro, explicar para ela que você já falou para mim, e na próxima gira você entra. E tudo começou. Daí em diante, não parei mais. O começo foi esse. Uau! Uau! Paulo, algumas pessoas sabem o que é Ubanda, sabem o que é Candomblé, mas há muitas pessoas também que nos estão a ouvir que nunca tiveram contacto com um terreiro, com orixás, com estas expressões de giras. Paulo, para um leigo, para uma pessoa que está completamente fora, sem saber absolutamente nada, como é que nós podemos explicar o que é este cultuar do orixá? Como é que nós podemos, o que é que podemos dizer a estas pessoas de forma a que fiquem um pouco informadas sobre? Bom, primeiro foi interessante que você falou cultuar o orixá. Porque tanto a Umbanda quanto o Candomblé, eles são oriundos da África. O culto ao orixá, ele é feito na África. Então lá você não tem Candomblé. Em cada região da África você tem vários cultos a orixá. São muito específicos. Cada região você tem, tanto que tem alguns rios que levam o nome dos orixás. O que são os orixás? Eles são representações da natureza, são elementos da natureza. Quando Oxalá, que é da representação do catolicismo Jesus Cristo no sincretismo, Olorum, que é Deus, deu a Oxalá a incumbência de trabalhar isso na Terra, ele foi dividindo cada reino, cada parte da natureza para um orixá tomar conta, para um orixá cuidar. Então, por isso que a gente fala que a Umbanda ela é da natureza, porque um dos balaústres dela, que é o culto ao orixá, vem exatamente daí, da natureza, o princípio de tudo. Deixa eu só situar só uma coisinha. O candomblé, aliás, o candomblé não. O culto ao orixá, quando chegou no Brasil através dos escravos, como ele
cada região cultuava de uma maneira, eles foram todos juntados no mesmo espaço, eles começaram a cultuar os seus orixás, a trabalhar essa maneira de cultuar o divino, né? Que o orixá, o que ele é? Ele é uma vertente do divino. Ele é como se fosse um laço, um pedacinho de Deus. E aí começou-se essas reuniões, essas festas entre eles. Isso era chamado, na época, de candomblé. Lá vão os negros para o seu candomblé. Daí vem o nome candomblé. E depois disso, a Umbanda, que é a única religião originalmente brasileira, porque o catolicismo veio da Europa. O candomblé, no caso, veio do culto ao orixá, que é da África. Outras vertentes vieram de vários lugares do mundo. E a religião brasileira é a Umbanda. Por quê? Porque ela faz uma mistura, ela mescla um pouquinho de cada coisa. Ela faz, como a gente fala, um antropofagismo. Ela pega um pouquinho de cada coisa, engole e solta uma coisa diferente, uma coisa reformulada, que é, no caso, a Umbanda. Porque a Umbanda ela trata do candomblé, ela tem na sua formação, né, o candomblé, o espiritismo. Hoje, mais atualmente, né, mais próximo agora, também você tem algumas influências esotéricas. Então, ela vai agregando. A Umbanda realmente, como meu pai, que é o caboclo, que eu tenho a honra de trabalhar com ele, o prazer de trabalhar com esse homem, fala, Umbanda é o que é uma banda, uma única banda, que significa um único amor. Então, se você tem isso dentro de você, você consegue entender um pouquinho melhor o que é isso. A Umbanda, ela é praticamente isso, a essência do amor, a essência da natureza. E uma gira é o quê? É uma reunião onde você trabalha, recebe pessoas, você faz atendimento isso na Umbanda, tá? Vou me focar bem na Umbanda, porque no Candomblé já é uma outra maneira de trabalho. Mas na Umbanda você recebe essas pessoas, onde elas são atendidas por linhas de trabalho. Essas linhas de trabalho, elas são o quê? São espíritos que são desencarnados e não podem mais reencarnar, eles não têm mais como reencarnar. Só que na sua evolução karmática, na sua evolução espiritual, eles ainda têm resgates a serem feitos. Eles acabam trabalhando na Umbanda dentro de uma linha específica, que você pode ter uma linha de caboclo, linha de preto velho, linha de baiano, linha de boiadeiro. São 7 linhas que você tem. 7 linhas é um conceito muito interessante. Eu já vi vários lugares, e isso é uma coisa que não é de agora, é uma coisa antiga, que falam que as 7 linhas são as 7 linhas que são as 7 forças dos orixás. Eu pessoalmente, e outras pessoas também comungam comigo, é complicado porque como que eu vou poder falar 7 linhas? Não são só 7 orixás. Na realidade, na África, são mais de 300. No Brasil, o candomblé cultua 16. E os mais cultuados na Umbanda, tem casas que cultuam 9, tem casas que cultuam 11, tem casas que cultuam 13 e tem casas que cultuam 16. Então, por que eu vou escolher 7 só sobre esses? Porque a espiritualidade ela é muito linda. Eles têm um respeito imenso um pelo outro. Então, eu não posso, humano, escolher um, escolher outro, tirar. Não posso fazer isso. Só que aí, se você parar e pensar, nós temos 7 linhas de trabalho dentro de um terreiro de Umbanda, dentro de uma casa de Umbanda, que são caboclo, preto velho, baiano,
boiadeiro, marinheiro, Exu e criança. Você tem as 7 linhas. Ah, mas tem casa que trabalha com cigano. Sim, o cigano, ele foi, como eu falei anteriormente, tem linhas que foram se agregando, e os ciganos, eles foram sendo, a Umbanda os abraçou. Então, nós temos uma linha de ciganos que trabalha também. Ah, mas a linha de malandro. A linha de malandro é uma linha que ela pode ser desmembrada numa linha de baiano. Então, ela vem numa essência, ela é um desmembramento. Por exemplo, caboclo. Tem casas que fala caboclo de pena, caboclo de couro e caboclo de aço. O que seria isso? Seria os caboclos que vêm na essência de Oxóssi, que seriam os índios, né? Você tem os caboclos de couro, que seriam os boiadeiros, e você tem os caboclos de aço, que seria a linha de trabalho de Ogum. Não é o Ogum Orixá. Porque o Orixá tem esse detalhe também. Se algum dia, para vocês que estão ouvindo, vocês forem numa casa e a pessoa incorporar um Orixá, seja ele qual, ele incorporou Iemanjá, e Iemanjá começou a dar consulta, foge. Foge porque isso não existe. Orixá não fala. Orixá não fala. Ah, mas como que a gente sabe que o Orixá está pedindo alguma coisa? Ou é por um mensageiro dele, que normalmente são os herês, que são as crianças, ou então é no jogo de búzios. Ou então eles podem pegar e falar com o zelador da casa, o zelador de santo, ele pode passar uma mensagem. Não que ele vai falar, efetivamente. Ele incorporado, ele não fala. O Orixá não fala. Isso é uma diferença grande entre o candomblé e a Umbanda. Porque no candomblé, o culto é com a Orixá. Os únicos que falam dentro do candomblé são Exu, que é chamado de catiço, porque existe o Exu Orixá, e o Exu que trabalha são os catiços. E os herês. Ao passo que na Umbanda, nós temos essas 7 linhas que dão consulta, dão atendimento, trazem o seu axé, buscam ajudar essas pessoas. Por quê? Porque um guia ajudando o outro, um humano, ele vai estar ganhando um pontinho de luz dentro da sua evolução espiritual também. E eu, emprestando a minha matéria para que esse ser de luz venha e consiga evoluir dentro da sua caminhada espiritual, eu também acabo ganhando mais um pedacinho da minha evolução como espírito. Então funciona mais ou menos assim. Aí uma pessoa, aí eu preciso ir num terreiro tomar. Então ele vai numa gira, que é uma reunião, aonde essas entidades incorporam nesses médiums e elas vão dar passes energéticos. Uma outra coisa que eu acho interessante também falar tomem cuidado em casas onde o guia, a entidade que está incorporada no médium, começar a passar muito a mão nas pessoas, porque você não limpa matéria. O que é limpo é o campo perispiritual da pessoa, é a aura da pessoa. Então, isso não existe. Aí já passa para um outro aspecto, que é a malandragem, é a sacanagem, que infelizmente, como meu pai, seu Raio de Luar, Caboclo Raio de Luar, fala, o problema da humanidade são os humanos. Se não tivesse humano, a humanidade seria maravilhosa. Mas, infelizmente, então, quem for numa casa que aconteça isso, tome cuidado. Comece a prestar mais atenção. Porque, infelizmente, muitos médiuns acabam, como a gente fala, dando caô, ele mistifica. Então, ele faz que está incorporado, mas na realidade ele não está incorporado. E, infelizmente, isso acontece também. Então, da mesma maneira que existem
excelentes padres, existem padres deploráveis, da mesma maneira que existem linhas de igreja evangélica muito boas, existem outras não tão boas. Isso não, a Umbanda, o Candomblé, não foge disso. Não foge disso. E um outro detalhe que eu acho importantíssimo falar também, cobrança. A Umbanda, ela é uma religião que ela veio para atender realmente aos mais carentes, aos mais necessitados, aos mais humildes. Por isso que eu falei da simplicidade, do pé no chão, da roupa, a gente chama de roupa de ração, que é a roupa branca, a roupa simples. É a simplicidade. A essência da Umbanda, ela está na simplicidade. Mas não é por isso que ela não é complexa. Não é por isso que ela não é cheia de meandros. Então, infelizmente, toda religião, você tem os bons e os não tão bons. Mas uma coisa que eu aprendi com o seu Raio de Luar, novamente, eu vou falar muitas vezes, eu acho que eu vou falar dele, porque ele é o meu mentor espiritual, ele é a minha guia, ele é o senhor da minha casa. A primeira vez que o seu Raio efetivamente assumiu a frente do terreiro, ele, uma filha de santo que nem tá mais comigo agora, ela pegou e falou de uma outra casa que ela conhecia, e ela falou, não, porque lá eles faziam isso e é errado. Seu Raio parou ela na hora e falou, não, entende uma coisa, menina, olha o jeito, para você entender como ele é amoroso. Ele nos chama de menino e menina. Ele falou, não, menina, não existe nada errado. O que existe são formas de trabalhar diferente. O que existe são com preceitos, fundamentos diferentes. Então, você não pode falar que está errado. Porque naquela casa, eles trabalham dessa maneira. É em cima do fundamento daquela casa. Na minha casa, aqui, a gente vai trabalhar diferente. Não porque o de lá está errado e o meu está certo. É porque o fundamento daqui é outro. O que existe de diferença é isso. Fundamentos diferentes. Até mesmo porque qualquer casa vai ter uma pessoa que vai comandar essa casa fisicamente. E eu tenho um orixá. Eu sou filho de um orixá. Eu tenho esse orixá de frente, de cabeça. O João, ele tem outro orixá. Então, é impossível a minha casa ter os mesmos preceitos que a casa dele. Lógico que existe o pretinho básico, como eu costumo falar. Tem certas coisas que não vai ter como mudar. É aquilo, é aquela rotina certinha mesmo. Não vai mudar. Então, tem o pretinho básico. Mas vão ter alguns detalhes que aí que vem a diferença, são nos detalhes, é na vírgula. Por quê? Porque o meu orixá ele vai me trazer uma fundamentação para a minha casa. E o do João vai trazer uma outra fundamentação. Por quê? Vamos colocar assim, eu sou filho de Iemanjá. Iemanjá é a grande mãe. Iemanjá é acolhedora. Iemanjá é que a gente usa uma expressão assim, é a grande galinha que quer todos os filhinhos dela debaixo das asas dela. Ela sempre quer proteger, ela sempre quer todo mundo ali juntinho dela, protegendo, cuidando. E o do João, não. João é Ogum. Ogum, não. Ogum é... Vamos correr, vamos abrir caminho, vamos guerrear, vamos brigar, vamos lutar. Vamos abrir caminho, vamos abrir espaço. Então não tem como o fundamento da minha casa, que é de Iemanjá, ser o mesmo fundamento do João. São casas diferentes. Mas não é por isso que a casa dele vai estar errada. E não é por isso que lá, na casa dele, vão poder falar que a minha casa está errada. A minha casa está sendo regida por um fundamento, como a casa dele vai estar sendo regida pelo fundamento dele. Por isso que, infelizmente, hoje em dia, a gente vê
uma tentativa de algumas pessoas de normatização da Umbanda. Volto a dizer, você vai ter coisas que são comuns, são genéricas, sim, não tem como eu mudar, é impossível mudar. Por exemplo, que eu comecei a falar lá atrás, cobrança. A Umbanda, como ela veio para os humildes, para o atendimento aos humildes, ela não cobra. Ela não cobra um atendimento. Infelizmente, hoje em dia, tem muitas casas que eu sei que para você passar por uma consulta, você tem que pagar 10, 15 reais. É pouco? Depende. Depende. Eu não sei ou como aquela pessoa, como está a vida daquela pessoa. Já bateu gente na porta da minha casa que não tinha nem o que comer. De onde ela ia arrumar 15 reais? Eu não vou atender ela? Vou até mais longe. Já apareceu na porta da minha casa um senhor bêbado, maltrapilho, morador de rua. Ele bateu na porta da minha casa. Quem estava em terra do seu raio, novamente ele, lógico. Na hora que ele entrou, ele ficou parado na entrada, assim, na assistência, né? Várias pessoas olharam e se assustaram. E aí veio o Cambone e falou: seu raio, olha aquele moço ali. Ele olhou para o Cambone, né? Para o assistente, e falou: qual o problema? Ele precisa de um passe, ele precisa de um auxílio. Manda ele entrar. Ele deu passe o rapaz, deu o que comer para ele, falou: agora pode mandar ele embora. Então, como que eu vou pedir para essa pessoa 15 reais, por exemplo? 5 reais? Ele não tem. Quantas e quantas vezes ele não foi na minha casa? Quantas e quantas vezes ele não bateu na minha porta pedindo alguma coisa para comer? Porque ele não tinha. E eu não moro no terreiro. Ele via que eu chegava lá, às vezes ele ia lá e batia. Se eu tinha, como eu não moro lá, como lá é realmente só o terreiro, é um espaço específico para o terreiro, se eu tinha alguma coisa, eu dava para ele, lógico. Se eu não tinha falado, infelizmente hoje eu não tenho. A Umbanda, esses que estão querendo tanto normatizar a Umbanda, regulamentar a Umbanda, criar um caminho diferenciado para a Umbanda, infelizmente, eles perderam a essência. E o simples não é o mais importante. Agora é o luxo. É o richelieu mais caro que eu uso, é o fio de contas que a guia mais requintada, com mais voltas, com mais contas, com a mais cara. Ah, mas o meu Exu, ele tem uma festa, eu faço uma festa para ele, para 500 pessoas. Para que isso? É para o Exu? Não é para o Exu. Não é para o Exu. O seu Raio sempre fala, e não só ele. Você quer fazer um agrado para o orixá? Você quer pedir alguma coisa para o orixá? Você quer agradecer alguma coisa para o orixá? Porque também tem isso, né? Muito se pede, nada se agradece. Você não precisa colocar para ele uma mesa. Você não precisa fazer para ele uma oferenda imensa. Ficou sem áudio de repente. O áudio, Paulo, o áudio cortou. Vou colocar não sei quantas milhões. Não, não precisa disso. Você quer fazer um agrado para ele? Então acenda uma vela. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma vela marrom. Acende uma vela branca. Não tem problema. Xangô vibra no marrom também.
Também é um outro detalhe interessante nisso. Ele vibra no marrom também. É o pretinho básico, eu falei do pretinho básico, né? Mas se você acender uma vela branca para ele, ele vai aceitar, desde que seja de coração, desde que seja de verdade. Você está fazendo aquilo com amor no coração. Então, o orixá, ele vai saber receber. A entidade, ela vai saber receber. E ela vai entender. Essa semana, inclusive, a gente fez uma gira, é que me veio isso na cabeça agora. E uma filha de Santo Minha, ela levou para mim não, para os caboclos, ela levou abóbora e jiló, que é uma comida de caboclo, para eles comerem. Aí pegaram, o Cambone foi falar com o senhor, tem... Ele falou, não, agora não. Aí depois ele veio novamente. Só que os caboclos já tinham todos ido embora. Não tinha ficado ninguém, só estava ele em terra. Aí todo mundo ficou olhando para cá. Não, mas sim, eu sei. Por quê? Porque ele queria que o humano, não o caboclo, mas o humano recebesse o axé do caboclo. Ele fez todos os filhos, inclusive assistência. Fez não, ele ofereceu para assistência. Para os filhos ele fez comer. Um jiló, pelo menos um jiló e uma abóbora. Um pedacinho de jiló, um pedacinho de abóbora. Na assistência ele passou, quem quisesse comer, comia. Quem não quisesse, precisava comer. Por quê? Ele falou, isso é o axé da linha de caboclo para vocês. Vocês estão precisando dessa energia. Aí sobrou um pouco. O que ele fez? Ele colocou num pratinho, colocou uma vela branca e colocou no pé dos caboclos. Eu tenho algumas imagens de caboclo lá em casa. Tem uma cachoeirinha e umas imagens de caboclo. Ele colocou ali, que ali é como se ali fosse o espaço destinado à caboclada. Aí ele colocou ali para eles. Aí, por exemplo, mas o espírito vai comer? Não, ele não vai comer isso. Ele vai trabalhar com a energia desse alimento. Ele vai trabalhar com a energia dessa luz que está sendo acendida para ele. Porque a espiritualidade trabalha com a energia, com a essência daquilo. E não com a coisa efetiva. Não com a coisa em si. E foi uma coisa super simples. Foi apenas um prato com jiló, abóbora e uma vela no meio. Mas ficou uma coisa tão bonita. Ficou uma coisa simples e bonita. Você não precisa de exageros. E, infelizmente, hoje em dia tem uma vertente da Umbanda que, para eles, o importante... A minha roupa, a roupa que eu uso normalmente nos trabalhos, nas sessões, é uma roupa até de saco mesmo. É um tecido leve, é um tecido gostoso, é um tecido que não te prende, não te segura. Branca, sempre branco. Tem uma vertente da Umbanda, ultimamente, que surgiu de uns tempos para cá, que a roupa tem que ser de linho, não sei o que lá, tem que ser num determinado modelo específico. Tá, aí chega uma filha para mim, eu tenho filhos em casa agora, ainda mais com esse negócio da pandemia, eu não tenho dinheiro para comprar uma vela para acender para o seu orixá. Como que eu vou exigir dessa pessoa que ela me compre um linho de 100 fios para fazer uma roupa para trabalhar? Sei lá, nem sei, mas é requintado. Para quê? Não precisa. Giro de Exu, por exemplo, foi o que eu aprendi. Foi o que eu aprendi desde a casa do seu Tupinambá. Eu preciso colocar preto e vermelho? Não, não precisa. Não tem essa obrigatoriedade. Não tem essa necessidade. E outra, inclusive, as entidades, cada uma é uma. Cada uma é uma energia. E cada uma responde a um orixá. Aí sim, se você falar para mim que as entidades respondem a um orixá, aí eu concordo. Que o orixá, ele emana a sua energia nesse sentido, aí eu concordo plenamente. Não com as 7 linhas,
sendo regidas por eles apenas. Tem linha que você não... Como que você... O filho, por exemplo, você tem um filho, né, nessas 7 linhas, você tem Iemanjá. Você não tem as outras Iabás, as outras santas, Oxum, Nanã, Yansan, você não tem. É só Iemanjá, nessa linha das 7 linhas. Ah, mas é porque Iemanjá rege a linha das águas. Tudo bem, eu entendo. Mas então, eu tenho uma filha de Yansan, vai ter orixá dela, aliás, perdão, entidade dela, que vai ser regida por Yansan. Mas eu não tenho ela nas 7 linhas. E aí? Fica uma coisa desconexa. Depois que eu assumi esse posto de zelador de santo, eu até acho interessante falar explicar na minha visão. Convencionoso chamar pai de santo e mãe de santo. Depois de pensar muito, eu fiquei olhando e falei, peraí, eu sou pai de santo? Opa, nossa, eu sou porreta, né? Não. Eu sou zelador de santo. Eu zelo pelo orixá. Eu zelo eu cuido dele. Eu não sou o pai dele, eu sou filho dele, muito pelo contrário. Eu acabo sendo pai dos meus filhos de santo, das pessoas que fazem parte da minha corrente no terreiro, e não do orixá. Infelizmente, tem uns pais de santo por aí que eles acham que o orixá só deve fazer tudo o que ele quer porque ele é pai dele. Não, não é por aí. Então, quando eu tomei o posto, né, eu falei, não, agora eu vou, né, já que eu tenho que... Porque desde eu começar, desde o dia que eu bati lá na casa do Santo Tupinambá, eu falei, eu quero trabalhar, até eu efetivamente abrir a minha casa, nossa, foram pelo menos uns 20 anos. Não foi uma coisa do dia para a noite. Eu, pessoalmente, fugi tudo o que eu pude e não pude. Porque é muita responsabilidade. Porque você está cuidando de pessoas, você está cuidando de vidas. E essas pessoas acreditam em você. Se ela tem uma dor de cabeça, se ela tem uma dor de barriga, pai, porque aconteceu isso? Pai, porque aconteceu aquilo? O que é que eu faço? E você tem que estar ali. Pelo menos eu sou assim. Não sei o que os outros fazem. Eu sou assim. Se o filho de santo pai, eu queria falar com você. Tá, o que aconteceu? Vamos conversar. Vamos ver aonde eu posso te ajudar. O que eu posso fazer? O que eu posso te direcionar? Os outros pais de santo, outros zeladores, não sei o que eles fazem e como eles fazem. Eu tenho essa prática. Já tomei muito na cabeça por causa disso? Sim. Já tomei? Sim. Mas eu sou assim. Eu não sei fazer nada pela metade. Ou faz direito ou não faz. E isso foi o que eu entendi, o que eu percebi. Quando realmente eu decidi assumir essa posição, eu comecei a ver a Umbanda, a tentar entendê-la de uma maneira muito mais ampla e de uma maneira muito lógica. Primeira coisa que eu paro e penso é isso. Isso tem uma lógica? Isso tem um porquê? Isso tem uma coerência? Se sim, ok. Se não, então tá. Então, espera um pouquinho. Vamos dar um passo atrás e vamos ver o porquê isso está acontecendo, o porquê que isso precisa ser feito. Por exemplo, eu já participei algumas vezes de comunidades, de grupos, de estudos do Facebook, e me irrita profundamente. Uma pessoa que fala assim, faz um mês que eu estou na Umbanda, como que eu faço para ser pai de santo? Oi? Oi? Como assim? Exatamente. Primeiro, antes de qualquer coisa, você tem que saber se você tem
missão para ser pai de santo ou não. Se o seu orixá ele tem esse cargo ou não. Primeira coisa é isso. Para depois você começar a entrar nessa lida. Então começa ali, bonitinho, como um cambone, depois você vai ser médio de linha, depois você fica numa porteira, e aí você vai subindo. E se seu orixá realmente ele te trouxe essa missão, aí vai ter a hora que ele vai te cobrar. Porque caso contrário, filho, não faz cursinho, forme-se em 21 dias, apostilas a R$10. E o pior é que existe de monte cursos rápidos. Aproveitando esse gancho, enquanto você respira. Eu te falei. Eu falei Eu que te falei. já conheceu para você, estava ali esperando o momento de poder. O que? Ele vai respirar. Então, dentro de toda a sua trajetória, né? Porque eu posso dizer que nós nos conhecemos há alguns anos, eu acompanhei boa parte de todo esse processo, e eu sei, e já estive na sua casa, né? No seu terreiro. É um local onde nos traz paz, né? Não só pelas entidades, né? Não só pelo seu próprio trabalho, mas, por exemplo, se uma pessoa hoje gostaria de começar a entrar, a conhecer, a ser uma filha de santo sua, quais são os requisitos, o que a pessoa precisa? Eu sei que isso, tá? É assim, tem pessoas que têm o dom e tem pessoas que não. Tem pessoas que já nascem, né, vamos dizer assim, coroadas, e tem pessoas que vão se desenvolvendo dentro de todos os ensinamentos, né? E até aproveitando essa questão assim do que você acabou de dizer, em 21 dias você está formado e você paga a apostila real, etc., mas nós sabemos que não é assim. Então, e assim, acompanhando todo o seu trabalho, eu sei que você passou por várias casas, como em algumas casas trabalhavam, e até a gente já chegou a trocar figurinha em relação assim, qual é a melhor conduta para ser, né, dentro de todo esse processo, porque algumas pessoas, né, nós sabemos que a sua casa não é assim, mas em algumas casas as pessoas falam, bom, para fazer tal trabalho vou te cobrar tanto, né? Então, isso eu ouvi, tá? Não tem nada a ver com a sua casa. Mas, por exemplo, que vários cantores, atores, pessoas que são da mídia, etc. e tal, eles vão fazer um boi calçado, se eu não me engano, alguma coisa assim, uma oferenda para que tenha mais sucesso, para que chegue mais, né, em outros patamares. Bom, de todas essas questões, então, assim, primeiro, porque eu sei que você vai emendar uma resposta na outra, né? Então, já pergunta, já aproveita. Né? Já aproveita. Então, eu Eu já gostaria... esqueci da primeira parte. Não tem problema. Mas, assim, vamos por partes, né? É de verdade que você precisa fazer grandes oferendas porque você quer atingir o sucesso, porque você quer proteção, porque é lenda ou é fato? Isso é uma coisa assim. O que é um boi calçado? Primeiro eu vou explicar. O boi calçado é o boi calçado, ou um bode calçado, ou um bicho de 4 pés. Independente se é uma cabra, se é um bode, se é um cabrito. Isso é feito no candomblé, isso não é feito na Umbanda, nunca. Isso é um outro detalhe. Na Umbanda não aceita corte de maneira alguma. Corte, isso não existe. Você quer dizer assim, a matança Cortar a matança. Matança. Isso não existe. Dentro da Umbanda não existe. Okay. Eu vou até fazer um parênteses aqui, que é uma coisa que é interessante falar. Lembra que eu falei de uma filha de santo que falou para o seu raio, mas lá está errado?
essa mesma filha de santo, ela tinha muitas tendências para trabalhar com magia negra. E ela trabalhou muito com magia negra no passado. E foi um trabalho muito árduo do seu raio com ela e do meu Exu, seu tranca-rua, para limpar ela. E estavam começando a tirar essa coisa, mas ela sempre queria me passar para esse lado, e eu nunca aceitei, porque não faz parte. Aí uma vez, seu raio pegou e falou assim, olha, eu tenho um recado do Oxum para vocês. Eu passo para o meu menino. Ela nunca vai aceitar uma gota de egé, que é sangue, dentro da casa dela. Ou seja, o orixá não precisa. E muitos, na Umbanda, que é diferente do candomblé. No candomblé, eu até entendo o porquê do sangue, eu entendo. Hoje eu entendo. Antigamente era uma coisa que realmente eu não queria nem ouvir falar. Hoje eu entendo. E um boi calçado, no caso, o que, que é? É um boi, para cada pata desse boi, você mata mais 4 frangos. Um boi calçado é um boi e 16 bichos de pena. Nossa, tadinhos dos bichinhos. Precisa disso? Não. Que foi o que eu falei anteriormente. Se você fizer isso de coração, de verdade, uma vela vai ter a mesma função do boi calçado. A mesma. Tudo vai da intenção de que cada um, na verdade, vai buscar, né? Exato. Então, porque assim, o que eu percebo é a questão principalmente de pessoas que vão em busca de cirurgias espirituais, em busca da cura da sua saúde, em busca de, assim, muitas também vão atrás de uma das, vamos dizer, linhas para poder, assim, é porque eu quero casar, porque eu quero, né, engravidar. Então, tem todas essas, né? Tem todas essas vertentes também de casos. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Porque, assim, as pessoas acham que um terreiro de Umbanda ou um terreiro de Candomblé é uma tenda de milagres. Não é. Não é, não adianta. Meu, para, sabe? Não adianta você. Ou então, não, eu vim aqui porque eu posso seguir para cá ou seguir para cá. O que você acha que eu devo fazer? Nada. Fica parado. Quantas e quantas vezes já não vi o guia meu virando para ó, eu não posso fazer isso. O seu raio, esse homem é tudo na minha vida. Ele é tudo na minha vida. Ele fala assim, o humano tem o livre-arbítrio. Livre-arbítrio para fazer o que quiser. E não sou eu. Isso eu já ouvi várias vezes por a entidade falando, não sou eu que vou me meter na sua vida. Quem tem que resolver é você. Você quer o quê? Eles podem até... Vamos ver o que pode ser mais benéfico para você, qual seria um caminho mais interessante. Eu faço inglês ou francês, por exemplo. Olha, o inglês pode te dar uma visibilidade X e o francês uma visibilidade Y. Qual para você é mais importante? O que você decide. Porque você é o livre-arbítrio. E outra, é a própria pessoa que tem a sua escolha, não é o guia que vai escolher, não é a entidade que vai te dar a resposta, porque você não está indo lá, assim, eu devo comprar a casa verde ou a casa amarela? Então, assim, qual que está dentro das tuas posses? O que é o bairro melhor? Quais são as facilidades? O que você vai ter que reformar dessa casa, né? Ou seja, de todas as coisas. E pegando uma coisa mais profunda que você falou, que realmente mexe muito com o ser humano, né? Aí eu quero ter filho. Mas será que você realmente tem que ter um filho? Exato. Será que você veio nessa encarnação para ser pai, para ser mãe? Exato. As pessoas, elas enfiam esse
protótipo na cabeça e pronto. Tem uma moça que ela ela ia no terreiro, agora por causa da pandemia ela parou, né? Ela não está indo, né? Mas ela ia no terreiro, ela frequentava tudo e tal. E ela engravidou, que o sonho dela era ser mãe, e ela engravidou. Só que ela teve um problema na gravidez, ela teve que fazer uma cesárea de emergência, porque ela estava sofrendo, ela poderia ter eclâmpsia, foi bem complexo. E a nenenzinha nasceu, acho que ela não ficou 10 horas viva. E já faleceu. Então, ela ficou mal pra caramba. Ela foi no tudo que as entidades puderam fazer para um acolhimento dessa parte sentimental, para essa parte espiritual dela, foi feito. Mas já foi falado para ela que ela não se sabe se ela vai ter um filho. Por quê? Porque, de repente, não é para ela ser mãe. Ou então, ela pode ser mãe, mas de um outro caminho. Sim, ela pode ser mãe de outra forma. Ela pode ser uma madrinha, ela pode ser uma mecenas, ela pode ajudar outras pessoas, não unicamente uma criança. Ela pode até mesmo não gerar uma criança, mas adotar uma criança. Sim, pode ser Existem várias possibilidades. Sim. Não, mas ela enfiou na cabeça que ela queria gerar, então ela já gerou. Só que não deu para continuar. Você quer ser? Então tá. Então pega e adota. Não, mas eu quero ter um filho meu. Então, aí acaba entrando o egoísmo do ser humano. Que aí volta naquela coisa que eu comentei, o problema da humanidade é o ser humano. Porque se ele fosse um pouco mais aberto, sabe? Uma coisa que eu falei que eu admiro imensamente na espiritualidade é isso. Por exemplo, eu já vi Trancarro virando e falando assim, você pediu isso para mim. Eu queria agradecer, porque eu consegui não sei o quê, tal, que eu pedi. Tá, para mim, não. Você vai agradecer para tal entidade. Porque foi ele que fez, não fui eu. Agora, se é humano, não, né? Obrigado, daqui. Não, não é. Então, esse respeito que eles têm um pelo outro, eu acho muito bonito isso. Acho muito bonito. Então, vou finalizando essa coisa. E isso, no caso, se eles vão dar esse bode calçado, aliás, esse boi calçado, e também tem um detalhe, tá? Para as pessoas não acharem. Normalmente, o que é feito, isso é feito no candomblé, com certeza tem de candomblé, ou de magia negra, também tem essa. Tá? Que é muito diferente. Candomblé é uma coisa, Umbanda é outra, magia negra é outra, e Quimbanda é outra também. Não tem nada a ver com magia negra também. Tem essa outra vírgula. Umbanda, Quimbanda e magia negra tem nada a ver uma coisa com a outra. São três coisas, têm similaridades, mas são diferentes. Tem as suas peculiaridades, tem as suas vírgulas, que por isso que recebem nomenclaturas diferentes. Normalmente, eu vou estar colocando aqui o normal que acontece. Eles pegam algumas partes do bicho, alguns pegam o coração, alguns pegam algumas coisas das entranhas, que são os axés do animal. Isso é ofertado ao entidade ou ao orixá, que normalmente é Exu. Para fazer isso, é feito na linha de Exu. É ofertado a Exu esse axé, essa parte que é interna do bicho, e a carne, as outras coisas, elas são normalmente, no caso, como você falou, que é uma dupla famosa, né? O que vai acontecer? Eles vão fazer um churrasco. Entendi. Eu conheço terreiros de candomblé que normalmente são mais na periferia, né? E fazem parte de comunidades. Aí o que eles fazem? Eles pegam, tiram axé, por exemplo, numa feitura de santo. Uma feitura de santo vai muito bicho. Eles pegam todos esses bichos e dão para essas pessoas.
doam isso. Normalmente é isso que acontece. É em todo lugar, não posso afirmar, mas normalmente é isso que acontece. Então, eles usam a essência do sangue e esses axés. O restante não é jogado fora, é doado. Entendi. Agora, Paulo, me diz Então, até uma... para explicar um pouquinho isso também, né? Porque tem uma mistificação muito... Essa coisa da satanização do candomblé. Então, para a gente tentar entender um pouquinho, porque as pessoas, especialmente algumas vertentes religiosas, né, gostam de falar mal, mas não entendem o que acontece. Só vê o ato do corte, não vê o depois. Tem que entender o que é feito depois também. Tá. E me diz uma coisa, por exemplo, uma pessoa quando vai ao centro, tá? E ela é totalmente, como se diz em Portugal, paratada, né? Ela é despassarada. Então, ela é totalmente fora da casinha. E ela, Uhum. na verdade, quer fazer alguma coisa porque ela sente que está sendo muito invejada, né? Então, a primeira coisa é pelo que eu conheço, né? Então, todas as vezes que eu quero olhar para alguma coisa que me incomoda, eu preciso ver também qual campo que eu estou abrindo para isso acontecer, né? Partindo desse princípio. Quais são, no que eu estou vibrando para estar recebendo alguma coisa, Exato. né, nessa linha. E é onde eu quero chegar. Então, por exemplo, tem pessoas que assim, ah, não, aquela pessoa está puxando o meu tapete no trabalho, eu quero fazer um trabalho para essa pessoa. Você já ouviu muito, eu estou fazendo situações hipotéticas, mas a gente Não, ouve. eu sei. Mas eu gostaria Oh, que você explicasse que, por exemplo, o fato da pessoa ir, né, se movimentar para ir num lugar para fazer algo para o outro, ao invés de conversar. Então, assim, por mais que a pessoa queira fazer um trabalho, não fica com ela, por exemplo, tipo 50%? ah, perfeito. E vamos desmistificar um pouquinho Exu, né? Vamos aproveitar e desmistificar um pouquinho Exu. Exato. Lógico, a pessoa ela vai querer uma gira de Exu. Sim. Ah, porque o Exu vai fazer, é o Exu que, né? Vamos Né? desmistificar um pouquinho. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo há muito tempo. Eu era de linha ainda. Década de 90, isso. Tranca-Rua estava em terra. Meu velho estava em terra. Assim, eu trato eles como se eles fossem Da família. eles são eles a minha família. Sim, é uma família espiritual. É. E meu velho estava em terra e ela chegou, Tranca-Rua, porque eu quero acabar com tal pessoa. Foi exatamente o que você falou. Exatamente o que você falou. Eu falo, você quer? Você tem certeza? Tenho, Tranca-Rua. Então, eu vou te falar uma coisa. No final da nossa conversa, se você quiser, aí eu te peço a lista e eu acabo com ela. Tudo bem? Tudo bem. Aí ele fez assim. O mal está aqui. Certo? Tá certo. Daqui para cá, foi para a pessoa. Daqui para cá, ficou com você. É a lei do universo. Aí essa pessoa foi num outro terreiro, e nesse outro terreiro fala, foi Tranca-Rua que fez. Me traz isso assim, 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 que eu desmancho. Aí ela vai desmanchar. Isso aqui vai ficar solto no espaço? Fica não. Vai para onde? Para quem mandou. Olha, você ficou com tudo. Você quer ainda? Aí não, deixa para lá. Não quero mais nada. Quer Exato. dizer, então tudo depende do quê? Depende da idoneidade do espírito. Eu não vou nem Exatamente. falar da casa, não vou nem falar do médio, é do espírito. Ou seja, é o grau de evolução que esse espírito tem. Exato. Porque algumas pessoas acham que vai no terreiro e porque vai fazer isso ou vai fazer aquilo para as pessoas, né? Que vai devolver trabalho, né? Ou seja, Uhum.
porque acaba virando uma guerra totalmente desnecessária, sendo que o que está envolvido nisso tudo? Um ego ferido. Né? E eu acho uma coisa importante falar também, assim, na minha casa, vira e mexe, acontece de aparecer alguém com demanda. Sim, Você sabe. eu sei. E a gente Nossa, sei. não cobra, não cobra um centavo de ninguém para fazer. A limpeza. É quebrada essa demanda, e o que é feito? Volta para quem mandou. Ah, mas eu quero saber de que. Não, não perca seu tempo querendo saber. Não vale a pena. Porque você vai estar abrindo espaço para novas mandingas entrarem no seu campo espiritual. Não deixa. Deixa que essa pessoa se resolve sozinha. Então, o que é tirado não é que não, eu estou mandando para alguém. Não, você não está mandando. Só está devolvendo o que ela te mandou. Devolvendo o E presente. você não está nem devolvendo. Você não, tá nem, não é nem que você está devolvendo. Você só está deixando. Ó, você não pode ficar solto. Então, ó, um caminho que você pode seguir. Quem te mandou? Pronto. Resolvido. É mais fácil. É mais tranquilo. Só que, infelizmente, tudo depende exatamente disso. Da idoneidade da pessoa. Paulo, deixa só fazer aqui uma pergunta que está aqui de uma ouvinte nossa, que se chama Anabela Almeida, e ela coloca esta questão. É possível perceber se um médio está efetivamente a incorporar uma entidade de Umbanda ou se está a fazer um filme? Qual é o nome da pessoa? Anabela Almeida. Anabela, boa tarde. É assim, Anabela, vai depender muito. Vou contar uma coisinha que aconteceu esse sábado na minha casa. É muito interessante. Mas vou responder. Foi uma família e todos eles têm uma história com a Umbanda. Mulher, marido, a filha da mulher, que eles são casados, ela já tinha uma filha, e uma filha dos dois. Uma menininha de, acho que, 3 ou 4 anos. Foi uma gira de boiadeira que nós tivemos. Aí o seu Walter estava em terra, ele falou que precisava falar, que é meu boiadeiro, falou que precisava falar, tal. No final, ele pegou e se dirigiu ao pai da menina e falou: olha, mas é para você fazer, hein? Não vai deixar de fazer, hein? E desde o começo, eles já viram que a pequenininha, que essa menina de 3 anos, ela tem missão na espiritualidade. E entre eles se falaram, entre os boiadeiros, mas ninguém falou nada para o casal. Até mesmo porque seu Walter falou: fica quieto, não é para falar nada. Porque a menina tem 3 anos. E todo o tempo que o boiadeiro estava falando com o pai dela, ela ficou com o olho fixado nele. E isso eu fiquei sabendo agora, né? Ontem. Ela ficou com o olho fixado nele. Aí ele foi embora, que foi um pouquinho antes dele ir embora. Aí ele foi embora, tal, e aí ela voltou ao normal. Aí na segunda-feira, a minha filha de santo, que conhece o casal, falou que eles comentaram com ela que a menina falou: mãe, ele foi embora. Ou seja, ela não estava me vendo. Por quê? Porque a criança ela tem uma visão muito grande. Ela vê o que a gente não vê. Criança e animal. Eles sentem e vê coisas que nós não vemos. Exatamente. Com o passar do tempo, a gente vai perdendo isso, né? Então, existem pessoas que têm essa facilidade de identificar. Existem outras que não. Então, uma sugestão que eu faria é o seguinte, que eu daria, aliás, é o seguinte: tenta ver se essa entidade que você vai estar passando, Anabela, se ela vai estar falando alguma coisa muito específica ou são só coisas muito genéricas, coisas muito amplas, que de repente não está se direcionando efetivamente ao que você está perguntando. Ou então, se ela está
totalmente perdida, fugindo totalmente do assunto. Presta atenção nos trejeitos dessa pessoa, tanto quando ela estiver incorporada, quanto quando ela estiver desincorporada. E, normalmente, é uma coisa que acontece muito. A expressão da pessoa muda. A pessoa, quando está incorporada, ela fica com uma expressão muito diferente. Ela não fica com o mesmo semblante. É muito raro uma pessoa incorporada ter o mesmo semblante. Então, são nuances, são coisas muito simples, são coisas delicadas, mas, infelizmente, novamente, acontece muito disso, das pessoas mistificarem, falarem que estão incorporadas e não estão na realidade. Então, mas uma sugestão é isso, presta atenção, eu vou passar com a Maria, vou tomar passo com a Maria. Presta atenção, até a Maria incorporar, como são os trejeitos dela, o falar dela, como que ela se comporta e a expressão dela, como está. E depois que ela estiver incorporada, se mudou alguma coisa. Se não mudou nadinha de nada, pelo menos fique com o pé atrás. Confie. Fique com o pé atrás. E aí tente perguntar algumas coisas muito específicas para ver se ela vai no caminho correto ou se vai começar a generalizar. Mas isso são coisas que podem acontecer. As respostas não serem respostas mais objetivas, serem respostas muito evasivas. Faz isso, acho que seria interessante. Eu vou aqui aproveitar para fazer outro comentário que eu tenho estado a ouvi-lo com muita atenção. E desde já dou-lhe os meus parabéns por ter estado a adorar aquilo que tenho estado a ouvir. Há aqui uma parte que o Paulo falou e uma parte que torna-se, eu acho que interessante e importante voltar a frisar. O Paulo considera que a parte dos orixás poderão ser as várias essências representadas no universo de Deus e que estão ali no sentido de podermos voltar a estabelecer uma ligação com essas essências, ou seja, como se que o ser humano se tivesse esquecido do que era este contacto, do que era esta ligação e o reatar desta ligação. Sim, o orixá ele é responsável para mostrar para o ser humano, no caso, né, a importância disso. O quanto importante é isso na nossa vida, na manutenção da existência do próprio ser humano. A gente está vivenciando hoje, sabe? É aquecimento global, é uma série de mudanças, porque é o desrespeito com a natureza, o desrespeito com essas com essas essências que são importantes, são vitais para a nossa vida. Porque se isso não estiver num equilíbrio, porque a natureza ela é maravilhosa. Mas eu vou jogar um pesticida para exterminar com tal ser. Mas esse ser é importante porque ele serve de alimento para um outro ser. E se esse alimento não tiver, esse outro ser vai ter que buscar um outro tipo de alimento. Então, é tudo uma cadeia. E a partir do momento que você quebra isso, você acaba tirando todo o prumo. Certo. E, com certeza, os orixás, eles vêm nesse direcionamento também, para mostrar as várias facetas de Deus até mesmo. Eu falo está realmente presente em tudo. Eu falei isso também no sentido de que eu entendi muito bem a mensagem que o Paulo passou, que é, por vezes não é preciso a oferenda, é muito mais a ligação que se estabelece, aquela ligação mais pura do que propriamente a oferenda em si. Sem dúvida. E aqui a oferenda é um mero estímulo para que essa ligação desperte e seja exercida. E foi nesse sentido que eu também estava a falar e que achei interessante essa abordagem, porque não é uma abordagem normal, é uma abordagem com a qual eu concordo a 100%. Eu defendo muito isso nos meus alunos. E achei muito interessante o Paulo estar a tocar esse assunto.
A oferenda, no caso, ela serve para isso. Ou quando você faz um pedido, então você está fornecendo elementos energéticos que compõem aquela oferenda para até mesmo auxiliar que o astral trabalhe a nosso favor. E depois você pode fazer isso também, essa oferenda, como um agradecimento. E isso não precisa ser uma coisa como eu costumo falar, uma mesa onde você tem muita coisa. O que estiver dentro do seu alcance. Que o orixá, ele com certeza, o orixá ou a entidade, ele sabe muito bem se você pode ou se você não pode e se você está fazendo aquilo de coração. Uma vez, eu perguntei para um zelador que eu estava na casa dele, eu falei, me fala uma coisa, como que eu sei se o orixá recebeu isso ou não? Se ele recebeu, não, se ele aceitou esse meu agrado. A forma mais fácil de você saber disso é quando você olha para a entrega, para a oferenda, se ela brilhar nos seus olhos, pode ter certeza que o orixá aceitou. Muito bem. É uma forma muito simples. Paulo, já agora aproveito, tenho aqui outra pergunta, desta vez de uma senhora que se chama Fátima Leitão, e ela pergunta, será que há pessoas que podem tirar as energias espirituais? Bom, Fátima, não sei se é bem isso que você está perguntando. Se for, vou responder de duas maneiras. Se for energias espirituais que estão te atrapalhando, sim, existe. Inclusive, isso a gente faz em casa. Quando a pessoa está muito carregada, está com muita demanda, com muito trabalho feito em cima dela, é o que a gente faz para cortar todo esse trabalho, cortar toda essa demanda. Agora, se for uma pergunta direcionada para me falaram que eu tenho que trabalhar num centro, que eu tenho que vestir branco, como a gente fala, né? Que eu tenho essa missão. Não existe ninguém, não existe ser humano na Terra que vai tirar uma missão que é sua. Porque essa missão você assumiu antes de encarnar. O seu espírito falou, não, eu quero. Aonde eu assino? É aqui? Então, foi você que assinou. Então, quem somos nós para conseguir mudar o seu destino? É o seu destino. Aí volta naquilo que eu comentei lá atrás. É o livre-arbítrio da pessoa. Então, ela tem o livre-arbítrio. Ela veio para cá com uma missão. Ela vai poder cumprir, como não? É uma missão dela. Aí depois ela vai ter que se resolver. Tem um preço, né? Ou seja, com certeza. Tem um preço. Tem Com pessoas certeza. que têm missão mesmo e que precisam estar dentro do seu processo. E uma outra coisa, a gente escuta muito falar Tem outra pergunta? Desculpe, Daniel. Não. Era só passar aqui o agradecimento de ambas as pessoas, tanto a Anabela como a Fátima, que depois agradeceram a explicação e o facto do Paulo ter Espero que tenha ficado claro, né? Tanto uma como outra dão a entender que sim, que ficou claro. Maravilha. Okay. Sim, Débora, força. Até perdi o fio da meada, mas enfim. Vamos ainda dentro desse processo, né? Então, cada pessoa tem uma missão. Tem pessoas que efetivamente querem desenvolver, que têm este dom, etc. e tal. Mas, por exemplo, quem não tem que desenvolver, você também fala para a pessoa? Sim. Foi engraçado que na hora que você começou a falar isso, eu já lembrei de um caso lá de casa mesmo. Eu tenho uma filha de santo que ela tem 2 filhos gêmeos. E ela fala, não, porque eu quero trazer eles, que eu quero que eles venham, eu quero que eles façam isso logo no começo. Eu falei, não, fala com o seu raio. Aí o seu raio, depois ela me contou que o seu raio pegou e falou assim, ela falou assim, menina, é o seguinte, o mais velho, que é o que saiu primeiro, né? Ele tem missão. Ele vai ter
que trabalhar. Só que o mais novo, não. Ela falou, não, porque eu falo para eles, mas ele fica teimando comigo, não sei o quê e tal. Aí ela falou, não, menina, o mais novo não tem missão. O mais novo, ele tem uma missão espiritual, sim, ele tem também. Só que a missão espiritual dele é na mesa branca, é no kardecismo. Então, é muito interessante isso. Por quê? Porque são filhos da mesma mãe e do mesmo pai. Só que um tem missão dentro da Umbanda, o outro tem missão dentro do kardecismo. São gêmeos idênticos. Né? São gêmeos da mesma placenta, né? Por quê? Porque são dois espíritos diferentes. Eles estão hoje ocupando duas cascas iguais, mas são dois espíritos diferentes. Um veio com uma missão de vida, o outro veio com outra. Então tudo vai depender como eu costumo falar, do contrato que foi assinado antes de você encarnar. Aquelas letrinhas miúdas que nem sempre a gente... Exatamente. Aquelas letrinhas miúdas que eu dei... No li direito, estava míope. Será mesmo que eu escolhi tal coisa? ou então aquela coisa que eu costumo falar assim, não, eu me supervalorizei, eu achei que conseguia segurar tudo. Aí me avisaram, ó, você não quer dividir em duas encarnações? Não, manda tudo uma vez só que vai. Exatamente, aqueles acordos, vamos dizer assim, dobrados, né? Ou seja, a pessoa entra com uma... Mas, olha, o teu pacote é esse. Não, mas que eu consigo. Paulo, já agora só uma pergunta técnica, e essa é uma pergunta mais técnica, porque eu estou a pensar mais nas pessoas que também estão aqui do lado de Portugal, que eventualmente pudessem desenvolver algum interesse em entrar em contato com o Paulo. O Paulo tem, de alguma forma, e isto é uma pergunta de leigo também, atenção, há alguma maneira das pessoas que estão hoje, que não estão no Brasil, local onde vocês estão, mas o Brasil é grande, há alguma forma deles poderem ter acesso ao Paulo, ter acesso aos ensinamentos do Paulo, ou não é exclusiva à casa onde o Paulo realmente pratica a sua espiritualidade? Tem certas coisas, sabe, que vem numa linha que é complicada, viu? Por que eu estou falando isso? Porque já faz uns 2 anos, mais ou menos, esse é o Raio fala para mim que eu tenho que fazer como se fosse uma apostila. Falando um pouco de uma maneira assim, não requintada. Porque o que você tem muito em literatura hoje, às vezes você lê, você não consegue nem entender o que a pessoa está falando. Sem dizer que é uma viagem muito grande também. Como eu falo, as pessoas deliram demais. Eu realmente estou montando isso. Só que era uma coisa que eu tinha começado, alguns tópicos. No fim já virou, acho que quase 20. Não tem problema, vai virar uma enciclopédia. E aí, de repente, você pode começar a fazer, sei lá, ter o seu canal no YouTube, começar a falar sobre espiritualidade, começar, cada um tem... Débora, aí mora um outro perigo. Meu Deus do céu, gente, pelo amor de Deus, tomem muito cuidado. Mas não sou o dono da verdade, não é isso. Mas é que eu já vi uns 2 ou 3 pseudo-donos da verdade na internet e eu quase caí de costa com os absurdos, com as abobrinhas, com os delírios que eles falam. Então a gente toma muito cuidado com isso. Precisa tomar cuidado. Porque, por exemplo, eu já soube até de giras que são feitas, transmitidas, e que as pessoas... Então, assim, eu sei, é muito sério,
Quando a gente está falando, Paulo, quando eu estou falando para você a respeito de alguns conceitos, algumas coisas, porque você, primeiro, é uma pessoa idônea, é uma pessoa que é um buscador, é um estudioso, tá? Conheço a sua, vamos dizer, sua caminhada, sua trajetória, sei da sua seriedade, sei como você trata os seus filhos de santo, como você trata a assistência e todas as pessoas que vão te buscar. Só não sai, vamos dizer assim, efetivamente com, vamos dizer assim, com um caminho traçado se a pessoa não quiser, É o livre-arbítrio. né? Então, nós sabemos disso. Mas, por exemplo, pelo menos ouça o seu raio, né? E continue dando essa, sabe? Escreve. Afinal de contas, a gente fez rádio e TV por quê? É assim, eu estou escrevendo, mas é aquela coisa, da mesma maneira que eu demorei muito tempo para abrir a minha casa, exatamente pensando nisso. Então, se é para fazer, eu quero fazer direito. Eu não vou fazer meia boca. Não quero, eu não quero luxo. Você foi na minha casa já, você sabe que não tem luxo, não tem ostentação, é tudo muito simples, é tudo organizado. Sim, Inclusive, quem está me ouvindo, se vocês forem em alguma casa, que vocês não sintam organização, que vocês não sintam clareza, limpeza, e não só limpeza astral, limpeza física mesmo. Porque orixá, entidade, você não se cultua no lixo. Você não se cultua no sujo. Por nem, favor, gente, nem na poeira. procurem uma outra casa. Procurem um outro espaço. Ou então, façam suas orações dentro de casa. Façam as suas conexões com o divino dentro de casa. Porque nesses lugares, eu já fui em alguns lugares que dava nojo de ver. Ali, uma entidade de luz, nossa, ela não vai conseguir chegar num lugar desse. Desculpa, mas eu não consigo entender. Entendi. Paulo, me diz uma coisa, os trabalhos no seu centro, né, no seu espaço, eles são divididos por semanas, eles são por linhas, eles têm um calendário? Por causa da pandemia, até comentando esse negócio, você falou das giras online, né? Elas acabaram entrando agora mais efetivas por causa da pandemia, né? Mas eu acho totalmente louco isso. Eu não consigo entender isso. É uma coisa que para mim não rola. Eu prefiro ficar com a minha casa fechada e dar um direcionamento para os meus filhos e para quem me pergunta, que me busca, do que fazer uma gira online, que eu acho que não rola isso. Lá, como a gente está fazendo? Eu estou trabalhando a cada 15 dias aos sábados. Os nossos filhos começam às 4 horas da tarde. E a divisão é por linhas. A minha casa tem essa forma de trabalhar. Por semana, eu atendo uma linha. Vai ter sábado que é caboclo, vai ter sábado que é preto velho, marinheiro, boiadeiro, baiano e cigano. São essas as linhas que nós damos atendimento para assistência. Exu, na minha casa, eu não abro, porque é uma linha muito específica. Eu reservo ela para tomar conta da minha casa, tomar conta da minha filha, dos meus filhos, dos meus caminhos, dos caminhos deles. Mas, lógico, isso não impede de Exu. Isso, se for essa necessidade, como já aconteceram várias vezes, você precisa. Então, aquela linha, fala, essa pessoa que precisa falar vamos colocar, precisa falar com o tranca-rua. Aí é autorizada a ir na gira, é autorizada. Eu não faço gira aberta exatamente porque o humano é complicado. A gira de Exu, então eu vou. A gira de baiano,
ou melhor, de preto velho. Ah, não, é muito chato, não. Nossa, a força que esse povo tem, a energia que esse povo tem, todas as linhas, eles trabalham dentro do seu axé, dentro da sua corrente, e eles são tão bons quanto os outros. Nenhum é melhor ou pior. É isso que o humano não entende. Nenhum é melhor ou pior. Mas como o Exu é a linha mais próxima do ser humano, eles têm os traquejos mais próximos, o modo de falar, o modo de agir mais próximo da gente encarnado, as pessoas acabam se sentindo mais, como é que fala? Com mais empatia. Mais conectados. É. Mais essa energia. E não é por aí. Todos eles são maravilhosos. Todos eles são maravilhosos. E me diz uma coisa, nesse momento, você tem alguma dica para dar para quem está nos vendo nesse momento? Por exemplo, cada um tem o seu caminho, mas tem uma oração, alguma coisa para que a pessoa possa olhar um pouco mais para ela? É complicado, Débora, porque eu aprendi uma coisa dentro do terreiro. Nada é genérico. Porque tudo depende muito da pessoa. Tudo depende muito do caminho dela. Tudo depende muito do que ela está buscando. Eu posso passar um banho para você e você fica perfeito com esse banho. Para você foi maravilhoso. Aí você vai passar para o seu amigo, porque está passando um perrengue próximo ao seu. Só que para ele não vai rolar. Não aconteceu nada. Não deu certo. Não foi. Mas por quê? Porque ele tem uma vírgula diferente. Ótimo. Eu fiz essa pergunta de propósito, porque não é genérico. Cada um tem um caminho. Cada um tem uma verdade, cada um tem uma energia. Se eu puder indicar alguma coisa para as pessoas fazerem, poderia indicar só uma coisa. Independente da religião que as pessoas cultuam, todos nós temos nossos protetores. Todos nós temos um que cuida da gente. Esse um a gente chama de anjo da guarda. Esse anjo da guarda, ele sempre vai estar ali para te proteger. Então, quem puder, pelo menos uma vez por semana, menos as segundas, tá? Menos as segundas. Pelo menos uma vez por semana, acende uma velinha para ele. Acende uma vela para o seu anjo de guarda, conversa com ele. Ele é seu amigo. Trata ele como seu companheiro. Fala, ó, me protege, me ilumina. Não precisa fazer uma oração. Conversa. Eu acho que o mais gostoso é o conversar. Eu se expor para ele. Ah, mas eu não quero fazer uma semana, eu quero fazer, aliás, um dia, eu quero fazer 2. O quanto você quiser. Ah, eu quero deixar ele sempre iluminado. Deixa sempre, compra uma vela de 7 dias, vai trocando a cada 7 dias, e sempre que você acender a vela, coloca do lado um copo de água. Essa água, para quem for fazer uma vez por semana, essa água despeja na terra. Pode ser num vaso, mas na terra. Não joga em qualquer lugar. Ah, mas eu firmo meu anjo de guarda, que a gente chama de firmar, né? Eu firmo meu anjo de guarda toda semana, direto. Direto? Ok. Então, essa água você pode jogar na água corrente. Na pia, não tem problema. Por quê? Porque você já tem esse costume. Já é uma coisa rotineira. Então, pode fazer isso, não tem problema. Porque isso é uma forma de você se conectar com uma energia que cuida de você. Isso foi uma coisa que eu aprendi dentro de casa. Você falou de estudioso. Quando a gente fala de estudioso, a pessoa estuda com um monte de livros, internet. Não. A minha sala de aula se chama terreiro.
Os meus professores se chamam entidades. É dentro do terreiro que você aprende. A Umbanda mesmo, tanto como o Candomblé, eles são religiões que vieram pela oralidade. Então você vai aprendendo com o dia a dia, é com a lida mesmo. Não é, sabe, eu vou pegar um livro, eu vou ler, então é isso. Não, não é isso, filho. Isso foi o que aconteceu com aquela pessoa. Mas eu li o livro Guardião Tranca-Rua. Não, Guardião Tranca-Ruas. Nossa, só um detalhe, gente. Para quem conhece um pouquinho, entenda, não é tranca-ruas. É tranca-rua, por quê? Porque ele é o caminho. É o tranca-rua por exemplo, meu velho, tranca-rua das 7 encruzilhadas. É o reino onde ele reina. Tranca-rua das almas. Aí vem os plurais. Não são vários tranca-ruas, sim, mas quem está em terra é tranca-rua. Então, pensem, sabe, abra um pouquinho isso, mas eu li o livro. Aquele livro que eu li, ele pode te trazer algumas noções? Pode. De alguns comportamentos do tranca-rua? Pode. Sem problemas. Só que ali, para escrever aquele livro, foi um espírito que ditou ele. Então, aquela é a visão de um espírito. Apenas. E, ao mesmo tempo que eu estou... Várias vezes, vocês podem, em vários terreiros, você vai ter 3 pessoas incorporadas em tranca-rua. É o mesmo tranca-rua? Não. Porque só pode incorporar uma pessoa por vez. Acontece, sim, de o mesmo espírito rodar, que a gente fala, né, incorporar na cabeça de 2, 3 pessoas. Isso sim, mas em momentos diferentes. Não ao mesmo tempo. Então, como que esse espírito que trouxe essa história dele é o mesmo que... Não, não é o mesmo. São espíritos diferentes. Mas eles vêm na linha daquela entidade que traz aquele nome. Então, o tranca-rua mesmo, estou falando tranca-rua, mas isso pode servir para raios de luar mesmo, ele não chega, ele não vem em terra. É um espírito que vem na linha dele, que vem na falange dele, e que incorpora em mim e que dá os ensinamentos, que dá os conselhos, dá o acalanto, dá o aconchego. Alguém pode encontrar um raio de luar em outro terreiro e esse raio de luar ser um caboclo bravo, totalmente diferente do meu velho. Meu pai é um amor. Você conheceu ele. Ele é um doce. Ele é realmente um ser iluminado. Por isso que eu falo, ele me dá a honra de trabalhar com ele. Eu me sinto extremamente honrado de trabalhar com ele. É uma entidade. Só para falar uma coisa que você tinha falado do filho de santo de um terreiro. Primeiro, antes de tudo, antes de qualquer coisa, você tem que sentir realmente que você tem essa missão. Ou então você ir em 2, 3 casas e as pessoas falam, você tem missão para cumprir. Não seja louco que nem eu. Eu quero trabalhar. Primeiro tenha certeza. Se bem que eu tinha essa certeza, por isso que eu fui. Porque eu falei, foi um chamado. E isso aconteceu num momento específico. Então, fui numa casa, eu não me senti bem, eu procurei outra casa, eu me achei. Tá? E antes de você entrar realmente para uma linha de trabalho, olha, como a gente fala, curia, vai corrigir, procura alguns terreiros. Por quê? Porque não é você apenas tem que gostar daquela casa. Você tem que gostar, mas os seus guias também têm que se sentir integrantes daquela linha, daquela corrente. Por isso que lembrando uma coisa que eu falei lá atrás, cada terreiro tem um fundamento. Então, de repente, você pode não ser um bom filho de santo na minha casa, mas pode ser um excelente filho de santo na casa do vizinho. Então, antes se alguém estiver
buscando, pensando, procurando, batendo cabeça. Primeiro se sinta. Ah, aqui eu gostei dessa casa. Então tá, vai mais 2, 3 giras. Conheça o funcionamento da casa, conheça o funcionamento da gira, dos trabalhos. Tente conhecer um pouco, porque nesse seu conhecimento, quem está te acompanhando vai estar conhecendo também. Aí já vai estar entrando em contato com as entidades da casa para ver se ali é o seu lugar mesmo ou não, porque pode não ser ali. E até mesmo para quem já faz parte de correntes, se você sentiu que o seu ciclo ali acabou, não fique emperrando. Isso é importantíssimo. Não Você fique saber a emperrando. hora também de ir, né? De você ir um outro caminho. Não é mais ali, deu, né? Exatamente. Porque nós sabemos que tem essa coisa de, principalmente alguns locais onde as pessoas saem. Não é? Já deu. Já deu. O que você tinha para aprender ali chegou no limite. Já foi, já não tem mais. Então, Foi criando uma experiência própria. Eu trabalhei, a última casa de Umbanda que eu trabalhei, eu fiquei 9 anos nessa casa. Eu tenho ela com minha mãe até hoje. Eu tenho um carinho por ela imenso até hoje, tanto por ela, a mãe pequena, todo mundo, não tem problema com ninguém. E um outro detalhe importante, né? Sempre saiam com as portas abertas. Nunca saiam com as portas fechadas. Isso é exato. importantíssimo. Sim. Teve um momento na minha vida que eu tive um problema pessoal, eu tive que me afastar, só que na hora que eu já estava restabelecido, eu não consegui voltar mais. Por quê? Porque meu ciclo ali tinha fechado. Aí eu acabei indo para um outro lugar, comecei um outro aprendizado. Então, o que ela podia me passar de conhecimento, ela me passou. E depois eu precisei fazer alguns outros atos, mas eu precisava de uma outra energia, precisava de um outro lugar. Isso é normal, mas você tem que entender e, o mais importante, aceitar. Aceitar que o ciclo fechou. Isso, Hora exatamente. de você olhar ter outros, né, outros caminhos, ir buscar outros aprendizados. Porque, de repente, ali onde você está, você vai começar a patinar. E a sua evolução espiritual não vai acontecer. Dos seus guias, ela pode até acontecer. Porque eles continuam a trabalhar. Eles estão continuando o caminho deles. Mas, por exemplo, o meu caso, eu tinha que ter a minha casa. Não dava para eu continuar sendo um médio de linha, um médio de corrente. Que eu ia acabar atrapalhando também o desenvolvimento deles. Porque eles tinham que ser chefes de terreno. Os meus guias, no caso, né? Então, é complicado. É. Cada um na sua determinada missão. Com certeza. Tem alguma coisa para perguntar dos nossos ouvintes ainda, Daniel? Tem aqui duas situações. Eu vou começar por esta. A Anabela Almeida pergunta por que razão não se deve acender a vela ao anjo à segunda-feira. E depois temos a Adrica Carmacho que diz assim: Paulo, falando da internet, é possível fazer o santo online? Porque conheço quem é pai de santo e fez online. Espera um pouquinho, deixa eu responder primeiro a Sim, do da anjo de vela. guarda. Se ela for, o anjo pode ser acendido em qualquer horário, em qualquer dia. Eu falei, preferencialmente não às segundas, eu vou acender meu anjo de guarda uma vez por semana. É diferente. Eu vou acender meu anjo de guarda, eu vou firmar meu anjo de guarda uma vez por semana só. Eu falei não às segundas, por quê? Porque a segunda-feira é dedicada a Exu. Agora, se eu tenho o costume de firmar meu anjo de guarda sempre, acabou a minha vela, eu vou acender na segunda, aí já é uma outra situação. Mas se eu vou escolher um dia na semana para acender para o meu anjo de guarda, procura não acender às segundas, porque ele é um dia dedicado a Exu.
Mas não é que não pode. Tem esse detalhe também. Não é que não pode. Se eu tenho outros 6 dias, por que não acender num outro? Acender bem no dia de Exu. Não é, volto a frisar, não é obrigatório. Mas a outra pergunta eu não entendi. Ok, a outra pergunta eu vou repetir, Paulo. Então diz assim, Paulo, falando da internet, é possível fazer o santo online? Oi? Porque conheço quem é pai de santo e fez online. Fazer santo? Impossível. Ok. Isso não existe. Desculpa, mas... Desculpa. Não existe. Desculpa, pessoa, mas Ele é autêntico. Anjo, é assim. Para você fazer um santo, nossa, imagina, você tem uma série de atos que são feitos, você tem uma série de banhos que são feitos, você tem uma série de oferendas que são feitas. Nossa, você tem que cortar o bicho, você tem que... Se eu vou fazer santo, bom, vamos colocar assim, se eu for fazer santo na Umbanda é uma coisa, no Candomblé é outra. É porque na Umbanda também se faz santo, sim. Você se firma orixá também. Tem gente que fala que não existe, mas faz também. Só que é de uma outra maneira. É de um outro jeito. Não tem a matança, por exemplo, não tem. Mas banhos, descarregos, tirar ebós. O tirar ebó é quando você passa uma série de elementos da pessoa para tirar a energia da... Nossa, não consigo imaginar isso. Porque é uma coisa tão absurda. E como que eu vou fazer o santo online? Eu tenho que ter um recolhimento, a pessoa tem que ficar recolhida. Nossa, tem que dar buri. Não tem como, gente. Ok, eu acho que ficou respondido. Ficou respondido, Paulo, calma. Engole a indignação. Respira. Eu gostaria de conhecer essa pessoa. Calma, respira. Respira. Tem mais alguma pergunta, Daniel? Realmente ele deu um susto. Não, agora temos os agradecimentos e as boas noites e os beijinhos e as gratidões. Temos aqui muitas pessoas a darem-nos as boas noites e, no fundo, a marcarem aqui um bocadinho a sua presença e o seu contributo, no fundo, a dizer que estão presentes e a passarem o seu carinho para nós e para o nosso programa. Paulo, vamos entrar aqui um bocadinho na reta final. Portugal são 10 da noite. Já é tarde, né? Portugal são 10 da noite. Eu gostava só de deixar aqui um parênteses e agradecer. Foi uma honra conhecê-lo. O Paulo traz uma perspectiva daquilo que possa ser o bando, até mesmo o próprio Candomblé. Mas eu acho que, acima de tudo, uma perspectiva sobre os orixás pura, algo que realmente nunca me tinha cruzado com. Portanto, Paulo, os meus parabéns. Você acaba por ser um ser fantástico. Adorei o seu discurso. Revejo-me em muito daquilo que foi dito pelo Paulo. Defendo muitas das coisas que afirmou. E por isso foi uma honra para mim hoje tê-lo cá. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho dessa coisa que é minha vida. É minha vida mesmo. Eu amo demais. Então, tá bom. Então, quero agradecer também você, Paulo, meu querido amigo, de ter aceitado o convite, porque quando eu falei assim, então, olha, eu escolhi você para fazer, nós vamos ter o programa, ele, ai, não. Ah, não, jura? O que eu vou falar? Eu falei assim, meu bem, você fala super bem, né? E eu sei que você é a pessoa que vai levar
principalmente não só de experiência própria, né, mas assim, de você ser idôneo, de ser uma pessoa que tem clareza e transparência nesse caminho. Sem dúvida. Eu agradeço, eu só queria deixar um último, prometo, é o último. Sim, claro. Pode Para falar. as pessoas, realmente, conselho não se dá, né? Mas eu acho que seria um aviso, né? A internet, gente, ela está recheada de inúmeras coisas boas e coisas não tão boas. Então, quando vocês forem procurar alguma coisa ligado à espiritualidade, especialmente ligado à Umbanda, tomem muito cuidado, tenham discernimento com o que vocês estão vendo. Olhe, vê, pensem assim, isso tem coerência? Isso faz nexo? Faz sentido? Ah, e uma coisa, a gente esqueci de falar, importante. O anjo da guarda, procurem acender acima da sua cabeça. Por quê? Porque o anjo guardião, no caso, ele é ligado pelo nosso Ori. A ligação que ele tem, quando a criança nasce, ela tem a moleira. Tá. Por essa região, por isso que tem que ser aceso acima da cabeça. É a única coisa que eu queria complementar, que eu tinha esquecido de falar lá atrás. Então, eu desejo a todos vocês uma boa noite. Muito obrigado pela oportunidade de ter falado um pouquinho disso que eu amo tanto. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada, Paulo, pelo carinho, pela atenção. E boa noite, Lisboa, boa noite, São Paulo, boa tarde, bom dia, ou seja, grande beijo e até daqui 15 dias com Tarô News.